O Jornalismo 360 da Rede Fox, acompanhando a sessão ordinária, início de semana, trazendo uma informação que chega a preocupar os vereadores. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a partir de agora, a licença a partir de 120 dias e não mais de 15. É preciso que a lei orgânica do município também se atualize. Vamos debater este e outros assuntos a partir de agora no Jornalismo 360 da Rede Fox. O Supremo Tribunal decidiu que, a partir de agora, licença no parlamento não pode ser mais de 15 dias. 120 dias e as câmaras municipais e também as câmaras de deputados estaduais e o Congresso vão ter que se atualizar, até porque esse tipo de comportamento já vem de longos anos, né? 15 dias a licença, agora não mais. O senhor, como presidente da Comissão de Justiça e Redação, o que vai ser feito para que a lei orgânica do município se atualize e acompanhe a legislação federal? Essa situação que você faz referência, na verdade, cabe à presidência, eventualmente, analisar a decisão do STF, se tem aplicabilidade no município e, se for o caso, apresentar uma proposta de alteração, de adequação à lei orgânica para que se ajuste à decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho visto falar muito dessa decisão do STF, só que eu não parei, de fato, para ler e se de fato ela tem efeito vinculante, porque existe muito no nosso país uma decisão de um tribunal e às vezes o Ministério Público, a sociedade civil vai questionando em cima daquela própria decisão que ainda não é um tema de repercussão nacional, repercussão geral. Obviamente que se chegar, a CCJ vai analisar, vai dar o parecer pela constitucionalidade ou não. O que ficou definido naquela decisão do STF, que pode o vereador, o parlamentar, por licença médica, para tratar de assunto particular, o tempo que ele achar necessário. Contudo, só é chamado suplente, segundo o que está na decisão, se esse afastamento ultrapassar 120 dias. Então é isso que está em debate, em discussão, e parece que aqui na cidade já existe uma discussão informal a respeito, e vamos esperar, porque quem tem que caminhar essa proposta seria a presidência da casa para fazer a adequação e ajuste à lei orgânica e o próprio regimento interno. Agora, é uma discussão que vai deixar o suplente, porque o que acontece? Já é de praxe esta combinação de licença para dar oportunidade aos suplentes. Isso, de alguma maneira, vai deixar um modelo de disputa mais acirrado? Olha, nós temos que tratar da regra, nós não podemos tratar da exceção. Eu vejo falar em alguns arranjos políticos partidários para permitir que o suplente venha aqui e tenha a possibilidade de sentir como é o legislativo em 15 dias, outros por mais 15 dias e assim por diante. Só que nós temos que nos curvar à legislação. Se a legislação passa ou passará a interpretar que é de tal forma, nós temos que seguir desse modo. Eu lembro que uma época lá atrás nós podíamos lançar 150% de representação do legislativo com candidato, ou seja, nós temos 34, 51. Na última eleição foi 34 mais 1, então a gente vai se ajustando. Da mesma forma essa situação, eu acho que a gente não precisa tratar das exceções, nós temos que tratar das regras e se a regra for essa, vamos seguir. Obrigado, vereador. Eu que agradeço. Vereador Dr. Léo Santos, presidente da Comissão de Justiça e Redação, advogado também, e conhece de perto as mudanças na legislação eleitoral. Vamos aguardar, até porque a gente sabe que é uma discussão ampla aqui na casa. Agora, quem está na tribuna, investigar o que não tinha que ser investigado. Vereador, sabe pra quê? Gelega Protetor. Um jornalzinho, um jornal. Está dizendo ali uma crítica que saiu matéria contra o ex-prefeito Guti. Então, a sessão de hoje promete. Vamos ouvir. E ainda só te foi um bom prefeito para essa cidade. Não por um ano, não. O Guti foi 8 anos. E eu tenho orgulho de fazer o partido dele.
Eu tenho orgulho de caminhar lado a lado com ele. O vereador Geleia usou a tribuna e debateu dois assuntos. O primeiro, para defender o ex-prefeito Guti. E o segundo, uma denúncia contra uma cooperativa. Vamos dividir a matéria em duas. O que aconteceu? Essa denúncia, para quem não acompanhou, o que aconteceu em relação a esse jornal que circula na cidade, que você acabou de denunciar? O jornaleco, o cara teve uma SEI aqui na casa que não apurou nada, porque não existia nada para apurar. E foi arquivada pelo MP, pelo Ministério Público. E daí esse jornal acabou soltando uma história falando de novo que tinha uma SEI que já tinha sido arquivada pelo MP. Foi um relatório, medíocre. Os vereadores não tinham o que fazer aqui, foram criar uma SEI para investigar o prefeito Guti. É que ninguém tinha o que fazer. Foi isso. Em relação à cooperativa, alguém está cobrando de forma indevida? Com certeza. Tem umas famílias, inclusive que a vereadora Fernanda Cuti está acompanhando, foram vítimas de um grande estelionatário chamado Ângelo. Daí ele começou agora a mandar uns boletos para as pessoas cobrando uma cooperativa, uma área que nem é dele, uma área completamente irregular, um loteamento completamente irregular, e ele com os documentos, com umas manobras erradas, enganando até a justiça, enganando essas famílias. Então eu oriento as famílias a não pagar nada na primeira casa. Se acaso quiser pagar alguma família, que deposite em juízo esse valor, para ela não perder esse valor, porque vai acabar perdendo o valor que depositou nessa primeira casa. Vereador, e tem alguma demanda na casa, abertura de comissão especial de inquérito contra essa cooperativa? Ainda não, mas eu vou propor eu já vou propor, vou recolher a assinatura para a gente investigar essa cooperativa. Eu vou agora já começar a analisar, pegar essas assinaturas, vou conversar com a Fernanda, que a vereadora Fernanda está muito mais a par desse assunto, e para a gente propor essa SEI, que essa SEI tem que ser urgente. Obrigado. Um abraço. Vereador Geleia, fazendo aqui a autodefesa do ex-prefeito Guti, pertence ao partido dele, né, o PSD, o ex-prefeito Guti preside o PSD na cidade de Guarulhos. E a segunda denúncia em relação a essa cooperativa que está enviando boleto cobrando os moradores de algo inexistente. Até porque o terreno é uma invasão. Agora, o vereador Edmilson Souza está na tribuna livre, nesse exato momento, falando da demora das ambulâncias quando alguém a chama. O vereador Kleber Ribeiro usou a tribuna há poucos instantes para fazer uma denúncia muito grave a respeito de um atropelamento. O motorista que cometeu o crime foi embora, não deu assistência médica. O que está acontecendo? É o seguinte, o motorista do micro-ônibus, do micro-ônibus, ele passou em cima do senhor de idade, ele bateu no senhor de idade, seu Zé, tem mais de 80 anos, lá no... Como que é o nome lá? Lá no bairro dos Pimentas, lá no terminal rodoviário, lá no... Do Bom Sucesso. É o seguinte, o nosso país tá uma merda, é muita impunidade. O cara atropelou um senhor de idade na faixa de pedestre e o senhor não tava no início da faixa. Ele não andava direito, ele tava no meio. Então não tem nem como falar, ele correu até o meio da faixa. Não, ele estava no meio da faixa. O cara bateu e alegou que estava a 11 por hora. A 11 por hora, você consegue frear o veículo. Ele mentiu, ele matou uma pessoa. Esse vagabundo matou na sexta e no sábado, quando tava velando e eu tava no velório, ele tava fazendo um churrasco com os amigos. O cara tava comendo carne assando e bebendo cerveja, pô, e ele matou uma pessoa na sexta. É justamente por conhecer essa realidade de perto. Era pra ele estar preso. Isso daqui é uma palhaçada. Entendeu? Nesse país, você pode roubar, você pode matar. Aparentemente pode estuprar, praticar pedofilia. É que mudou, né, essa merda. Todo mundo faz um monte de merda, não fica um aninho preso. Tem jornalista aqui dentro dessa casa que matou gente, que matou um pai de família com 5 filhos e o merda não ficou um ano preso. E tá aí, fazendo o jornalismo.
Todo mundo, criminoso no Brasil tem segunda chance, poxa. Menos quem sofreu a injustiça. E é isso que eu fico bravo. Poxa, como que a justiça solta um bosta que matou um idoso na sexta e sábado, quando é o velório dele, o cara tá fazendo um churrasco e no mínimo agora ele tá trabalhando, vida normal, porque ele só matou alguém no trânsito. Porra, não tem condição, cara. Tinha que pegar esse merda, é lixo, devia estar na cadeia ou no cemitério. E é isso que eu desejo pra todo vagabundo. Em relação ao motorista que matou, já foi feito o boletim de ocorrência? Foi feito o boletim e você acha que o delegado quer soltar o cara? Mas a lei é frouxa, saiu pela porta da frente e no outro dia tava comendo churrasco. Pô, isso é brincadeira, cara. Aí, se o filho vai lá e mata o cara, o filho vai preso. Não sai na audiência de custódia. Porque a audiência de custódia não é pra policial, não é pra professor, não é pra médico, não é pra enfermeiro, não é pra trabalhador, não é pra office boy, não é pra ninguém, não é pra caminhoneiro, não é pra motorista de ônibus. Isso é pra vagabundo. Só quem se beneficia dessa merda é traficante, é pedófilo, estuprador, assassino. E o Lula, né? Obrigado, vereador. Deus abençoe. Obrigado. Vereador Kleber Ribeiro aqui fazendo uma grave denúncia do motorista que atropelou e matou um senhor idoso de 80 anos. Foi preso e saiu pela porta da frente. Agora, a senhora Cleusa Conceição está usando a tribuna. Daqui a pouco a gente vai falar com ela. As Casas André Luiz têm um trabalho institucional na cidade de Guarulhos há muitos anos. E a senhora Cleusa esteve aqui falando a respeito das emendas do parlamento em relação às Casas André Luiz, fazendo aqui um resumo dos benefícios. Como está as Casas André Luiz e qual é a campanha e o que está precisando? Bom, a Casa André Luiz ela existe há 77 anos e ela atua no atendimento à pessoa com deficiência intelectual grave e severa. A nossa necessidade é de todos os âmbitos, né? Alimentar, vestimenta, medicação, os custeios. E hoje eu apresentei algumas delas, que é a dieta integral, a fralda descartável e medicamentos. Nós, só para ter uma ideia, nós temos de dieta integral R$250 mil por mês e fralda 120 mil e medicamentos R$200 mil. É um das necessidades. Nosso custo mensal, ele equivale a aproximadamente 12 milhões. Então, 24% a gente tem do SUS e 76% através da captação. E uma delas através das emendas estaduais, federais e agora com os vereadores municipais, que nós estamos mostrando o nosso trabalho das Casas André Luiz para que eles possam indicar as emendas parlamentares. Então, hoje, de uma maneira geral, as Casas André Luiz recebem emendas do parlamento porque as despesas são bem grandes. Então, as despesas são enormes, são mais ou menos 12 milhões mensais e alguns deputados estaduais e vereadores apoiam a instituição como senadores, mas no município de Guarulhos ainda nós temos algumas indicações e precisamos que os vereadores se manifestem, visitem a instituição e que façam a indicação das emendas parlamentares. De uma maneira geral, hoje a sociedade também participa, porque existe uma casa na cidade que recebe, seja quem quiser doar qualquer tipo de bens, pode fazer e aonde levar? Tá. Nós temos lojas Mercatudo, que são nossos locais de recebimento de doação. Nós fazemos a retirada nos lares. Aí tem um telefone que você pode fazer doação, que é o 954-27-3700. Esse é o departamento de doações para mobiliários e demais itens. Para captação, seria o nosso telefone, que é o 97300-2490, que é para as empresas e relacionamento com os parlamentares. Obrigado. Parabéns. Obrigada. A senhora Cleusa, que trabalha nas Casas André Luiz, trazendo aqui um resumo das emendas parlamentares que traz benefícios para as Casas André Luiz. O jornalismo 360 de Fox permanece aqui atento a essas demandas que chegam aqui na Câmara Municipal de Guarulhos.
O vereador Wellington Bezerra lançou um gibi com informações preciosíssimas. Hoje, por exemplo, muitas famílias têm dificuldades de se relacionar com seus filhos. Falando, por exemplo, com quem deve se relacionar, com quem deve falar, enfim. Ele traz aqui, de maneira ilustrativas, um gibi que toda família guarulhense deve ter vontade de ler. Aqui tem um trecho, por exemplo, que diz o seguinte: a professora explicou, toque bom é cuidar, toque ruim faz a gente ficar triste. Se algo incomodar, diga não e saia de perto. É um trecho aqui desse gibi. Vereador Pastor Wellington Bezerra, por que o senhor decidiu tomar essa iniciativa num momento difícil para o Brasil, pedofilia, feminicídio? Todos os dias a imprensa relata isso e preocupa a nossa sociedade. Bem, Geraldo, nos últimos 10 anos, nós estamos tendo aqui no Brasil o aumento de violência sexual contra criança e adolescente. Triplicou nos últimos 10 anos. Só que em Guarulhos, em 2025, nós tivemos cerca de 2 crianças e adolescentes violentadas sexualmente por dia. Por dia. São mais ou menos 700 e poucos crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. E quanto mais ferramentas nós tivermos, as famílias tiverem, para poder conversar, abordar esse assunto, melhor. Por isso nós lançamos nesse último final de semana essa cartilinha da Turma do Bezerrinha, que vai servir para orientar as crianças aqui no município de Guarulhos. A Turma do Bezerrinha. Meu corpo tem valor. Agora, vereador, onde encontrar esse material? O nosso desafio vai ser chegar nas pouco mais de 113 mil crianças nas escolas públicas municipais aqui de Guarulhos. E para isso, nós vamos estar em busca de patrocinadores, de pessoas que queiram adquirir o material que a gente já tem, por exemplo. Cada pessoa que comprar uma revistinha dessa por R$10, ela vai conseguir, ela vai estar doando 3 revistas em uma escola municipal aqui do nosso município. Vou repetir, cada revistinha vai custar R$10. Com R$10, nós vamos comprar 3 e vamos doar de forma gratuita para as crianças nas escolas municipais. Então vamos lá. Você que quer comprar essa revista que nós estamos mostrando aqui, aonde comprar, como comprar? Entre em contato conosco através das redes sociais, da minha página no Instagram, Wellington Bezerra Vereador, e lá envia uma mensagem que a gente prontamente vai responder. E a gente vai estar também, o Jornalismo 360 da Rede Fox vai estar nessa campanha, para lá de interessante, a Rede Fox vai estar junto, divulgando, até porque este tipo de iniciativa é salutar, a sociedade precisa abrir os olhos, porque, como bem disse o vereador Pastor, a pedofilia ela vem crescendo e preocupa e muito. Vereador, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Hoje, 18 de maio, é um dia de luta e vamos continuar lutando para proteger as nossas crianças. Boa tarde. Vereador Wellington, ele traz aqui esse material, né, para lá de interessante. É uma ideia do vereador Wellington Bezerra, material bacana, como diz, Turma do Bezerrinha, você pode ajudar, o endereço dele está aqui no GC, para se você quiser participar dessa campanha, uma campanha para lá de importante, porque é preocupante para a sociedade brasileira o aumento do feminicídio, da pedofilia, enfim, a questão da segurança pública é preocupante. O Jornalismo 360 continua registrando esses fatos. 7 horas da noite. Há uma preocupação das câmaras municipais em relação à licença. E está na mesa do presidente de como vai ser a partir de agora, se há 15 dias vai permanecer, tem uma decisão do Supremo. Com a tua experiência jurídica, o que você acha que vai acontecer nessa casa? A decisão do Supremo Tribunal Federal já está pacificada, ou seja, as licenças de suplentes de vereadores, elas têm que ser, no mínimo,
120 dias. Já está pacificado. Então, ou seja, por que Guarulhos continuava concedendo licença e o suplente assumindo com 15 dias? Porque se apegava na lei orgânica, no regimento interno da Câmara, mas com essa decisão do Supremo cai. Não precisa nem adequar. O que eu imagino é que o Ministério Público, ao pedir informações aqui, ele está reunindo documentos para poder depois comunicar à Câmara que o que está sendo feito aqui é irregular. Ou seja, nós não teremos mais licença de vereador de 15 dias. Mas isso começa a valer quando? Não, é imediato, porque a decisão do Supremo já tem algum tempo, já é imediato, a validade é imediata. Não precisa nenhuma decisão do Ministério Público de convocar essa casa para dar explicações? Não, o Ministério Público já pediu informações. E agora a Câmara está informando por que concedeu e o Ministério Público, após isso, vai tomar as providências necessárias para poder adequar. Obrigado, vereador. Obrigado a vocês. O vereador Edmilson Souza dando explicações em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal. Licença de 15 dias já acabou. Só que esta casa vinha fazendo. O Ministério Público pediu informações que já foram repassadas pelo presidente dessa casa. Agora, há uma expectativa de uma decisão final que, a partir de agora, o Supremo Tribunal Federal não mais permitir licença de 15 dias, apenas licença de 120 dias. Os vereadores gostaram da notícia. Quem não gostou muito foram os suplentes. Farmácia de manipulação. Tem sido assunto, muitas vezes, das rodinhas aqui na Câmara Municipal, mas quando o assunto é levado naquela tribuna ali, se torna mais sério. Na hora do café pode tudo, mas na hora de se falar de algo tão importante que é a farmácia de alto custo, o assunto se torna sério e importante para uma camada da sociedade que não tem acesso. Está certo isso, vereador? Isso mesmo, Geraldo. Há um ano atrás eu apresentei uma moção de repúdio ao governo do estado de São Paulo sobre como estava a farmácia de alto custo aqui na cidade de Guarulhos. Essa farmácia atende cerca de 22 mil pessoas mensalmente aqui. Não atende só Guarulhos, atende todo o Alto Tietê. Um verdadeiro absurdo, Geraldo. Nós apresentamos uma moção, houve desdobramento de outros vereadores e nós não tivemos uma resposta satisfatória com relação a essa temática. Eu volto à tribuna para chamar a atenção sobre isso, porque a farmácia de alto custo fica ali no Gopouva, próximo ao meu escritório. E isso me indigna muito ver a situação em que se encontram idosos, pessoas com comorbidade. Nós temos que ir além. Então cobramos mais uma vez uma resposta da farmácia de alto custo. Levei ali uma ideia, a diretoria de ensino está ao lado da farmácia de alto custo. Ali comporta um belo local para acomodação das pessoas e de toda a farmácia. Quem sabe o governo do estado se atente a isso e dê uma resposta digna aqui ao guarulhense. Em quanto tempo o cidadão vai ter essa resposta? Até porque é um assunto que já vem há algum tempo. E a população precisa de resposta imediata. É um problema recorrente. Nós estamos constantemente cobrando o governo do estado. Quem administra lá é a SPDM, é uma OS. Então, quando se fala em criar polos descentralizados, num curto espaço de tempo, isso não vai acontecer, porque isso altera o equilíbrio contratual. Então, nós temos que buscar o quê? Uma medida que seja rápida e eficaz. E isso nós vamos continuar cobrando aqui até que olhem para a cidade de Guarulhos como ela merece. Aproveitar a oportunidade do vereador Daniel Alves para falar a respeito de segurança pública. Na sexta-feira passada, na semana passada, o prefeito Lucas Santos esteve numa operação unindo aí as polícias civil e militar em relação em busca de pessoas que estejam praticando não bem, né? A questão da segurança pública é algo que preocupa, tem aumentado muito o feminicídio, enfim, foi um trabalho que uniu as polícias civil, militar e GCM, com a apreensão de vários delinquentes. Como é que o senhor avalia esse tipo de iniciativa do poder público? Segurança é um problema crônico das grandes cidades. Guarulhos
está geolocalizado na região metropolitana e ações como essa são necessárias para conter o crime. E o crime organizado também, as ações preventivas e ostensivas, elas de fato diminuem os crimes, os pequenos delitos ou os grandes delitos também. O prefeito Lucas sai na vanguarda, Guarulhos tem uma queda dentro dos furtos e roubos, só na região central cerca de 70% dos roubos e 80% dos furtos caíram. Então isso mostra que esse tipo de ação funciona muito bem. Obrigado, vereador. Eu que agradeço. O vereador Daniel Alves fazendo uma avaliação da farmácia alto custo, que há uma necessidade da população em relação a medicamentos. Também deu ênfase à questão de segurança pública. Na semana passada, o prefeito reuniu a Polícia Civil, Militar e a GCM, uma demanda onde vários delinquentes foram presos na cidade de Guarulhos. O Jornalismo 360 continua aqui, na Câmara Municipal de Guarulhos, de plantão, porque a notícia merece a sua atenção.